Olá, pessoal, bem-vindos. Eu me chamo Antônio, eu sou designer na Venturos e esse é o podcast Space Bar. Junto comigo temos o João. Oi, pessoal, eu sou o João, estou no Venturos há 13 anos, digamos aí. Trabalho aí na área de desenvolvimento do Venturos e estamos aqui começando mais um episódio do nosso Space Bar e gostaria de dar as boas-vindas para a nossa primeira convidada, Mariana. Oi, pessoal. Mariana, podem me chamar de Mari. Estou na Venturos, também sou designer na Venturos e eu estou na Venturos já faz uns 4 meses, bem novinha. E acho que é isso. Bem, junto da Mariana também temos aqui a Fernanda. Oi, pessoal, prazer, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu também sou designer. A Mari falou que ela é novinha, né? Mas eu entrei faz 2 meses e eu estou trabalhando atualmente com um Product Discovery também, né? Que é o tema de hoje, e obrigada por me convidar. Bem, estamos aqui hoje para falar sobre Product Discovery. É um tema que as meninas dominam, é também um produto da Venturos, mas eu vou deixar para que elas expliquem um pouco sobre o que é isso. Eu gostaria então, meninas, que vocês expliquem para uma pessoa leiga, baseada na sua experiência, o que é Product Discovery. Então, se você puder começar, Mária, eu agradeceria. Bom, para explicar Product Discovery, é basicamente assim, você tem uma dúvida, você tem um objetivo que você quer fazer, por exemplo, eu quero, no final desse ano, eu quero muito comprar um carro novo, por exemplo. Você tem esse objetivo e aí você precisa começar a pensar em como chegar nesse objetivo, né? Que tipo de coisas que você tem que fazer, atividades que você tem que fazer, o que você precisa mudar na sua vida para chegar nesse objetivo. Então, o Product Discovery é basicamente isso. É você entender o objetivo que você quer, você entender aquele objetivo, como que é a sua situação hoje, por exemplo, financeira, e começar a pensar, então, talvez, para chegar nesse objetivo, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso tirar minha carta. Então, o Product Discover é você estudar o seu problema, estudar o que você tem ali de objetivo, é você estudar o universo, estudar as pessoas que estão relacionadas àquele problema objetivo e começar a pensar em ideias ou o que a gente chama de hipóteses de soluções daquele problema. Então, são soluções que vão te ajudar a chegar naquele objetivo final. Obrigado, Mari. Fernanda, você gostaria de complementar alguma coisa? Eu acho que a Mari deu uma sintetizada muito boa, de forma bem simples, do que é o Product Discovery, e principalmente nessa, como eu posso falar, nessa etapa do processo, é aquele processo em que a gente coloca todas as nossas dúvidas. Então é muito importante que quando a gente fala de Product Discovery, a gente não precisa ter todas as respostas do que é o nosso produto, do que é o nosso negócio. É exatamente ao contrário, é aqui que a gente vai realmente explorar essas perguntas. Então, a gente vai descobrir do que se trata o nosso produto, o nosso negócio, por que a gente está fazendo isso, por que a gente está criando um projeto para isso, qual é a motivação das pessoas para comprar isso. Então, o Product Discovery, ele funciona exatamente como uma área para a gente se perguntar, às vezes errar, né, até corrigir alguns erros, antes da gente realmente começar a botar a mão na massa. Então é muito interessante porque é nessa hora que a gente tem várias mudanças de ideia, a gente tem várias mudanças de conceito, e às vezes a gente até pode perceber que não é isso que a gente quer, né, para o futuro do projeto, do produto. Então é uma fase bem interessante para explorar exatamente quais são as partes positivas e as partes negativas daquilo que a gente está fazendo. Muito legal, obrigado, Fernanda e Mariana. Eu, como leigo do assunto, sou muito mais focado para a área de desenvolvimento. A princípio, primeiro contato que eu tive com esse conceito, e pelo nome também do Product Discovery, dava a impressão que
como a gente fosse analisar para descobrir um novo produto para a empresa fazer. A empresa já tem uma prateleira de produtos e a gente vai fazer uma análise de um produto novo, né? Como se ela estivesse fazendo uma redescoberta. Fiquei mais surpreso de ver como, ao falar de vocês trazem muito como uma análise de propósito, uma maneira, uma abordagem de planejamento para tomar certas ações. E gostaria de saber, né, da onde surgiu esse conceito, como que isso veio se tornando mais popular no mercado, quem que está usando isso, é muito recente ou isso já existe há algum tempo e agora que o pessoal está descobrindo, como que é, né? Na realidade, assim, não diria que é uma coisa nova, mas o Product Discovery antes, ele fazia parte da própria, como eu posso dizer, dentro do projeto não era, né, uma fase dedicada a Product Discovery, mas assim, normalmente o que as pessoas fazem? Então, elas pegam pessoas de negócio, pega pessoal de produtos, pega pessoal de venda e fala assim, tá, o que a gente quer vender? Quem são os nossos consumidores? Então, assim, ela vai já montando esse Product Discovery, né? Obviamente que nessa etapa não era chamado de Discovery, muita gente chama de Inception, né? Product Inception. Mas a grande diferença é que quando você tem um UX, quando você tem uma pessoa que ela está pensando um pouco mais além do que dados de mercado, do que propriamente a gente fala que seriam dados mais macro, ela está pensando também muito na percepção de compra e venda. Então, assim, será que exatamente como a gente está ofertando esse produto, será que os nossos usuários eles percebem isso como uma coisa de valor? Será que os nossos usuários eles entendem o porquê que eles estão comprando isso? Então, começou a adicionar uma pessoa, né, que tenha esse viés um pouco mais voltado para a experiência. E no caso do Discovery, essencialmente ele faz parte de uma estrutura que a gente chama do Double Diamond. Ela é bem difundida dentro entre as pessoas que estão nesse mundo de UX e até dentro do mercado de UX. E, assim, quando você vai explicar quais são as etapas do processo de design, né, se fala muito do Double Diamond. E uma das primeiras etapas é a etapa de discovery. Só que, assim, ainda é um conceito pouco usado porque as pessoas têm uma visão que é muito mais você pegar e fazer uma pesquisa de mercado e, beleza, é isso que a gente quer. Né? E é exatamente ao contrário, como a Mari disse, sabe? Você tem que ter uma percepção muito mais além, você tem que ter uma percepção do que você quer, do que os seus usuários querem, do que as pessoas que vão usar, vão comprar isso querem, né? Então, se deu um passo à frente. Normalmente, as pessoas, elas juntam muito essa parte de discovery com a parte de pesquisa. Então, é muito normal você ver várias pessoas de UX Research trabalhando com Product Discovery. Por quê? Porque é essencialmente você fazer atividade, você rodar metodologias, elas estão muito ligadas com parte de pesquisa. Então, você rodar workshops de discovery, né? Então, workshops em que você vai entender um pouco mais sobre a motivação de estar ofertando esse produto. Você vai rodar entrevistas para entender um pouco mais do seu público. Você vai, às vezes, fazer um focus group com outras pessoas ou outros varejistas que podem vender o seu produto para entender qual é o impacto do seu produto na loja deles. Então, você tem uma série de atividades que são muito ligadas com essa pesquisa, né? Mas, assim, é um termo que ainda assim é muito pouco usado. Então, assim, dentro da Venturus, eu falando particularmente, é uma das poucas empresas que eu vi de ofertar o Product Discovery como uma coisa, assim, um produto à parte.
né? Normalmente, quando você vê nas outras empresas, é muito vendido já o processo de design, o design como um todo, né? Você não tem uma pessoa, às vezes, que ela tá lá só para fazer o discovery. Você tem, às vezes, um product design, e eu chamo de product design porque ele tá de ponta a ponta. Então, é a pessoa que ela faz a parte de análise, mas ao mesmo tempo ela tem a parte funcional de criar telas, de fazer os testes, de conseguir entregar. E agora que, aos poucos, o pessoal de research e até o pessoal que se interessa pela área de discovery está vindo e falando assim, olha, isso, discovery, pode ser um projeto, pode ser uma etapa importante para o seu produto, né? Então, várias empresas estão tendo essa visão de ter uma área de discovery ou uma área de pesquisa. Então, você tem vários bancos, né, que tem essa visão de estar entendendo um pouco melhor, estar entendendo mais a fundo, parte de emoção, ou até você tem grandes empresas de software que elas também estão tentando entender um pouco mais dessa interação máquina-homem e como elas podem estreitar isso, né, parte de discovery. Então, o Product Discovery ele é muito maleável, pode usar em vários tipos de projetos, sabe? Por quê? Porque você pode moldar ele. Então, não necessariamente que você tem um A, B, C, D concreto, o que às vezes a gente espera muito de telas, né, de protótipos. Você tem uma coisa um pouco mais maleável que você pode misturar vários tipos de métodos e atividades para chegar onde você espera, né? Então, o Product Discovery ele é um pouco assim. Acho que um ponto interessante para falar do que a Fer falou é justamente esse ponto do Product Design ser muito... do Product Discovery, desculpa, ser muito maleável. E isso justamente condiz ali com a questão da origem, né? De onde veio o Product Discovery, porque assim, a gente não tem como falar que teve uma pessoa que foi lá e criou um livro, ó, esse aqui é o Product Discovery, esses são os métodos, essas são as formas de você ter sucesso com isso. A gente pode dizer que o Product Discovery, ele vem sendo uma transformação de muitas outras metodologias que a gente anda aplicando em diversas empresas e que elas foram retrabalhadas, unificadas, e aí a gente tem um Product Discovery que ele é bem mais completo. Então, você, por exemplo, quando você está entendendo o que é um Product Discovery, você vai ter essa dúvida assim, nossa, mas esse processo de Product Discovery parece muito Design Thinking, parece muito método ágil, porque são semelhantes, e é justamente isso, o Product Discovery, ele é quase que uma junção de várias metodologias diferentes ali, várias formas de você tirar suas dúvidas, atingir seus objetivos, entender melhor sobre o cenário do seu problema, do seu objetivo. E muitas das atividades ali dentro das etapas vieram dessas outras metodologias, né? Então, a gente pode dizer, assim, se for realmente para falar origem do Product Discovery, a gente pode olhar lá em 2001, lá quando a gente estava falando de Manifesto Ágil, que era o momento que a gente começou a pensar, não, vamos organizar isso aqui, vamos fazer etapas ali que a gente vai chegar no resultado que a gente espera, ou errar mais rápido, igual a Fer falou. Então, foram coisas que foram metodologias que foram evoluindo, e a gente chega aí num Product Discovery que é uma junção aí disso, uma versão melhorada, vamos dizer assim, dessas diversas metodologias. E assim como, por exemplo, a metodologia ágil hoje em dia já é um serviço também, né? Você pode vender a questão de você ensinar a metodologia, aplicar a metodologia na empresa, assim como o Product Discovery também deve ser, né? Igual a Fer falou, deve ser também um serviço, porque é uma etapa muito complexa, muito grande, e que ela, obviamente, ela tem que ser muito bem feita também, para você ter realmente o resultado que você espera, né? Então, é mais do que importante a gente começar a ver essa etapa, né, esse processo de Product Discovery como algo que não só faz parte de um pedacinho ali do processo todo do produto, mas sim é uma parte muito importante, é um planejamento inicial ali grande, que tem pessoas que precisam ser dedicadas àquilo, e que as pessoas também que
organizam esse projeto, né, estão ali como stakeholders desse projeto, que também entendam a necessidade, a importância dessa etapa como algo bem chave assim, para o projeto ter sucesso, para também que a gente comece a ver esse Product Discovery sendo, vamos dizer assim, chamando mais atenção, né? Muito obrigado. Na verdade, assim, eu queria complementar uma opinião minha. Eu acho que o Product Discovery também, o fato dele ser ofertado como um produto, ser visto assim como algo separado e importante, né? Porque senão não seria um produto separado, é até uma certa importância dada ao design, no sentido de que você começa a mudar a visão de que o design não é mais só fazer tela, né? O design podemos te ajudar a encontrar a solução que você está procurando para o seu problema e ajudar você a encontrar melhor a solução. Mas eu queria saber até a opinião de vocês. Primeiro, saber assim, se vocês já conhecem, claro, a Venturus está usando, está oferecendo no mercado, mas algumas outras empresas que poderiam também estar usando, adotando o Product Discovery como uma cultura delas, se vocês teriam algum exemplo, né? E até se vocês conseguissem fazer um paralelo, por exemplo, com outros processos, outras técnicas que já fizeram sucesso antes, já foram meio que buzzword, quer dizer, como Design Sprint, Leanception, né, que inclusive são técnicas que já foram adotadas em diversas empresas, até pela própria Venturus, em alguns projetos. Cada uma tem uma situação. Se vocês conseguirem falar um pouco sobre isso. Eu posso falar até na experiência pessoal. Eu trabalhei, né, em uma grande varejista, não sei nem se pode falar o nome, mas lá é muito importante, eu acho que, até como o Antônio falou, é muito importante a gente ter essas empresas que são tem essa visão de design como estratégia, né? Então, não só design como produção de telas e tal, mas é muito importante a gente ver que empresas que têm essa visão de beleza, o design não é apenas fazer telas, que você consegue ter a implementação desse tipo de processo com um pouco menos de resistência. Eu digo com um pouco menos porque resistência a gente sempre vai encontrar, porque afinal é uma coisa nova, é um conceito ainda muito novo, não são tantas pessoas que ainda conhecem, né? Digo, pessoas dentro da área de negócios. Então, é muito importante, primeiro, que a empresa tenha essa visão. Então, quando eu falo de empresas, né, que têm essa visão, são exatamente empresas que elas são focadas mais em inovação, em fazer mudança, em parte de, tipo, crescer, né? E até voltando, né, para minha história, tipo, eu trabalhei nessa grande varejista. E, graças a Deus, ela estava num processo realmente de mudança. Então, ela, né, ela fazia parte de um grande grupo de varejo também, né, e no final voltou a ser um único grupo, em vez de fazer parte de um outro, enfim. Aí, basicamente, que eles queriam mudar, né? Porque já era uma empresa que, comparado com os outros concorrentes, já era muito antigo, muito antigo. Então, lá dentro, assim, desde parte de desenvolvimento até a parte de design, era uma coisa totalmente antiga. Então, você não tinha, primeiro, quantidade de designers para você conseguir ter um trabalho analítico, ter um trabalho mais estratégico. Então, quando eu entrei lá, foi dada para mim meio que eu não digo tarefa, mas eu lembro até hoje que meu chefe chegou assim, eu quero que você me ajude a fazer mudanças aqui dentro. Aí eu achei, tá, beleza, dependendo da mudança que você está pensando, faz sentido ajudar. E eu consegui, graças a Deus, a pegar muito dessa parte de mudança através do design. Então, as pessoas entendiam que quando a gente estava falando de varejo, não é só questão de venda, não é só métrica, uma das métricas é vender. Não, exatamente que é o contrário. Você tem que pensar no usuário primeiro para depois você pensar na venda. Então, assim, se você não impactar a experiência do usuário,
a venda, ela vai ser uma consequência disso, entendeu? Então, isso pode acontecer para cima quanto para baixo. Então, foi muito bom que é uma empresa que está começando a ter researchers, está começando a ter parte de discovery. Então, assim, para várias implementações, para vários projetos, eles sempre pedem a ajuda de um discovery e sempre tem 1 ou 2 meses reservados para essa etapa de discovery, porque eles viram que tem muito ganho, sabe? Um projeto que eu fiz, a gente conseguiu fazer algumas mudanças baseadas no discovery, baseadas no que os usuários queriam, e deu muito certo, porque a gente viu que uma das consequências foi mais gente fazendo download do app, mais pessoas deixando comentários positivos. Então, se você entrava na App Store, no Google Play, você via comentários positivos sobre aquela feature. Então, é bem interessante, né? E até conversando com pessoas da comunidade, a gente percebe que, nossa, são várias empresas que fazem isso. Não são todas as empresas que fazem isso, infelizmente, né? Tem muita empresa que ela vende muito gato por lebre, de falar assim, não, a gente vende uma empresa tecnológica e tal, mas com métodos muito arcaicos, sabe? Métodos de, tipo, achar que designer só faz tela, método de achar que designer não precisa de ferramentas e materiais, porque não precisa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu conheço várias pessoas que estão em empresas que estão preocupadas com essa inovação do design, né? Então, vários bancos, tem 2 bancos em especial, um deles tem até um centro de pesquisas, e isso ajuda muito o pessoal que está fazendo discovery, porque daí você corta etapas de precisar recorrer a pesquisa, de fazer pesquisa, de recrutar pessoas, de analisar dados, porque você já tem isso, então é muito bom. E um dos outros bancos, esse eu fiz também um projeto, ainda estava muito assim, cru, mas foi muito legal de perceber que as pessoas já tinham um pouco dessa visão, né? Então, não só os designers. O que eu falo que é importante é você ter esse impacto do Product Discovery, não só do Product Discovery, mas assim como outras frentes, né? Em toda a companhia, e o mais importante, dentro da própria área de negócios, né? Então, até quando a gente estava falando de quais são os métodos mais que vocês mais usam, e até se vocês conhecem outros, quando eu comecei a estudar, estava muito na moda, né, de usar o design sprint. Então, eu vi muita gente assim vendendo design sprint como novidade, né? E se você pensar, o design sprint, ele é muito bom, mas ele é uma junção de vários métodos já conhecidos. E aí, o problema é que as pessoas vendiam isso como discovery, só que é aquilo, você tem 5 dias. E é maravilhoso como isso funciona no Google. Por quê? Porque você fala assim, eu sou do Google, eu penso que você fique 5 dias comigo. E o cara fala, beleza, se você vai me dar dinheiro no final, eu vou ficar 5 dias com você. Só que, na realidade, é muito difícil isso acontecer, sabe? Então, isso foi uma coisa que a gente teve que aprender, a como usar esse design sprint para que ele não seja só em 5 dias, porque é muito difícil você conseguir fazer com que o seu cliente fique 5 dias com você, né? Então, muito do meu aprendizado, até com o Product Discovery, foi de ter, né, esse método do design sprint, a magia dos 5 dias, e ao mesmo tempo que todo mundo queria fazer workshops. Então, assim, era workshop. Então, eu lembro que tinha vários cursos de como moderar workshop e atividades de workshop e tal. E aí foi meio que um boom de workshops, e depois o pessoal meio que deu uma acalmada, sabe? Mas, de certo modo, para mim foi muito bom, porque isso abriu muitas portas para esse mundo. Então, eu, como fiz transição de carreira, foi ótimo, porque eu consegui pegar essa onda e assim, aprender muito para chegar onde eu estou hoje. Eu acho que um ponto
ponto interessante do que a Fer falou, que até também um pouco da época que eu trabalhei com Product Discovery, né, muito a fundo. Trabalhei numa cervejaria por muito tempo, e lá, início era assim, não, a gente quer criar um produto, então vamos fazer um workshop, e aí a gente vai ficar o dia inteiro trancado numa sala, e a gente vai sair com um produto pronto dali. E tinha muito essa proposta, né, do design thinking também, do design sprint, igual a Fer falou, que você vai sair com um resultado, um produto ali, você vai sair com telas, você vai sair com um resultado maravilhoso ali. E a gente sabe que na realidade não é sempre assim, né? A gente não tem uma ideia e 100% de certeza que aquela ideia vai dar certo. 100% de certeza que a gente vai conseguir tirar algo positivo dali. E isso que eu vejo mais de diferença do Product Discovery, é que você não precisa. Sim, você vai gastar tempo estudando, entendendo, mas é muito essa questão de você vai errar mais rápido. Então você vai testar mais, você já a sua ideia, você não vai pensar nela só depois de 5 dias, ou então só depois de muito tempo, e vai tentar aplicar ela. Não, você vai estar olhando para dados, que é uma coisa até que eu acho que vem muito mais forte no Product Discovery mesmo. Você vai olhar para dados, você vai olhar para o negócio, você vai olhar para todos os contextos, para os usuários. E você vai ter ideias, você vai ter hipóteses de soluções, aí você vai testar essa solução, e aí muitas soluções vão ser invalidadas, outras vão para frente, aí você testa de novo. Então, essa questão de você ir voltar, ir testar, validar, errar, é o que para mim difere muito o que é o Product Discovery versus as outras metodologias, né? Você tem essa facilidade de aprender com o erro e ir evoluindo junto com o erro, né? Então, quando eu comecei a transicionar, né, das metodologias de design thinking, de design sprint pro Product Discovery, né, dentro dessa empresa, a gente conseguiu ver a diferença mesmo, né, de quão rápido a gente conseguia perceber, putz, essa feature realmente ela não faz muito sentido, e a gente estava com ela já fazia 10 meses dentro do aplicativo já, né, e então você consegue realmente ver, se informar de tudo que for necessário para você saber sobre aquela feature, aquele problema, e errar rápido e já tirar aquilo da sua cabeça e já ir para o próximo e já acertar, errar. Então é muito mais rápido e muito mais eficiente, né? Para você chegar num momento onde você chega a atender o seu objetivo, ou então elevar o objetivo, ou então ir para algum outro caminho que seja agradável para o seu produto, né? E até, Mari, eu acho que, assim, eu não sei se você percebeu, mas é uma coisa que eu percebi muito quando a gente começa, né, a trabalhar com Product Discovery, porque, assim, diferente de, né, Design Thinking, o Lean Inception e até o Design Sprint, o Product Discovery ele não é fechado, né? E isso era uma das coisas que eu sentia muito, eu não diria agonia, sabe? Mas me dava um faniquitozinho, porque quando você rodava o Design Sprint, ele falava assim, não, dia 1 você vai fazer isso, dia 2 você vai fazer aquilo. Aí você fica tipo, tá, mas eu não quero fazer isso, sabe? Não faz sentido pro meu produto. Não, mas você tem que fazer isso. Então isso era uma das coisas que me deixava, sabe, meio incomodada quando eu começava a rodar. O Lean Inception nem tanto, mas o Design Sprint, muito isso pra mim era muito pesado mesmo, de tipo, você não tinha essa abertura. Então, isso é uma das coisas que até eu gosto do Product Design, e até como você falou de ir voltar, a gente fala muito de divergir para convergir, né? E dentro, eu acho que das próprias etapas que você tem desse Double Diamond, né? Você tem pequenos divergir para convergir, porque é aquilo, você trabalha muito com dado, então você vai atrás de dados. Então, beleza, eu estou abrindo, né, esse diamante. Beleza, agora eu tenho todos os dados, como é que eu vou analisar? Beleza, então você está fechando. Isso para mim é uma coisa muito boa, sabe? Porque você tem muito dessas etapas, assim, claras do que é o abrir e do que é o fechar, mas ao mesmo tempo que ele te dá a liberdade se você quiser deixar aberto, tudo bem, entendeu? É isso aí. Então, para mim, sempre foi um ponto muito positivo quando eu comparava, né, com as outras ferramentas, porque para mim era muito nítido, sabe? Eu não tinha que seguir uma receita de bolo.
Inclusive, eu lembro, a gente teve algumas palestras, o pessoal apresentando pra gente na Venturos mesmo sobre o Design Sprint e da experiência do pessoal que aplicava o Design Sprint em alguns clientes, ainda tinha essa pressão para fazer em menos de 5 dias, para fazer em 2 dias, sabe? Um Design Sprint. Então, quando você falou dessa dificuldade de falar que vai ter um stakeholder, alguém que vai ficar participando do processo por um período e eles têm agendas super lotadas e tal, me lembrou isso, né? Um pouco dessa agonia de conseguir fazer todo mundo engajar na solução. E me veio aqui a pergunta, principalmente no início, quando a empresa está começando a usar, e o processo em si fica aquela questão, vamos usar esse projeto aqui de teste, colocar o Product Discovery, e aí se der certo, a gente vai aplicar para o restante. Fica aquela sensação de ceticismo quanto ao processo em si. Vocês passaram por isso? Como que foi? Assim, normalmente é comum ter essa, como eu posso falar, assim, ceticismo mesmo, né? Porque as pessoas, elas não estão acostumadas com isso, né? Porque, afinal, muitas das vezes você já vem com a solução fechada. Então, assim, eu já tenho a solução, eu só quero que você faça o discovery para validar que está certo. E isso aconteceu comigo, né? Teve uma solução, um projeto que o pessoal de produto chegou assim para mim: olha, a gente está querendo fazer um discovery, mas assim, a gente já tem meio que uma visão de que o produto tem que ser igual ao da Amazon, né? A gente precisa fazer, a gente já tem a solução e ela tem que ser parecida com a do concorrente. Aí eu fiquei tipo, mas então não precisa fazer discovery se vocês já têm meio que uma visão do que vocês querem, né? Uma visão do que vocês já estão pensando. Você precisa de um discovery para validar, sabe? Já está vindo, você já tem os dados. Não, mas a gente queria uma visão de como o usuário pensa, né? Então, normalmente, quando as pessoas elas pensam no discovery, óbvio, vai ter o tipo de pessoa que ela sempre fica, eu não concordo, eu acho que é xalala, eu acho que não vale a pena fazer porque vai ser mais tempo e esse dinheiro a gente poderia estar colocando em outros lugares. É normal isso acontecer. Tem o segundo tipo, que é o tipo que eu falei, né, que a pessoa quer validar algo que ela já formulou na cabeça dela. E tem o terceiro tipo, que são as pessoas que elas simplesmente elas não querem fazer, porque elas acreditam que fazer uma pesquisa de marketing, né, ou fazer uma pesquisa de mercado já vale. E isso aconteceu no projeto atual que eu estou, porque o cliente contratou uma empresa para fazer essa pesquisa de marketing, só que assim, é diferente, a gente está falando de resultados diferentes, a gente está falando de insights diferentes, né? Então, normalmente quando a gente começa, a gente sempre tem esse entrave de tipo, mas vocês vão fazer entrevista, vocês vão ficar conversando com os outros, vocês vão ficar olhando site de concorrente. Nossa, mas como isso se encaixa em discovery, sabe? E aí você tem que ter muito essa paciência de evangelizar. Eu falo que essa palavra porque já passei muito por essas conversas de falar para as pessoas, olha, eu entendo o seu ponto, mas pensa bem, se a gente conseguir errar agora, se a gente descobrir que tem algum erro, algum furo no seu produto, é muito mais fácil a gente consertar agora do que fazer todos os protótipos, fazer todos os testes, deixar tudo pronto e você só descobrir na hora que for para frente. Aí a pessoa fala assim, nossa, é verdade, né? Acho que o discovery é importante, mas ainda assim tem aquela, sabe, aquela pontinha de dúvida dentro do coração da pessoa que ela tá lá no fundo. E como é que, né, eu particularmente eu faço? Eu vou mostrando dado.
Então, se é uma pessoa de negócios, isso é muito uma questão também de como a gente começa a contar a história, né? Você começa falando de dados, você começa falando, por exemplo, de tráfego. Quanto que o tráfego do seu produto tá, ou do seu site, do seu aplicativo tá comparado com os outros. Se a gente falar de acessibilidade, qual o ranking que tá o seu site? Beleza, se a gente está falando de SEO, qual o SEO mais usado, sabe? Qual o ranking, o que as pessoas estão procurando? Então você começa a dar esses dados para a pessoa se sentir confortável achando que você está falando a mesma língua que ela, né? Mas e como você faz com dados qualitativos, né? Com parte de entrevistas, com parte mais humano? E daí eu falo, isso, você sempre tem que deixar num ponto que a pessoa já está acreditando em você, né? Ao ponto de você falar assim, legal, agora eu vou chegar com a minha parte qualitativa. Então, assim, no começo sempre vai ser muito difícil, né? E no começo a gente sempre vai ter essas barreiras. Mas a partir do momento em que a pessoa vê que isso é benéfico não só para ela, mas sim para o resultado que ela está esperando, é muito mais interessante, porque o que acontece em vários discoveries é que, conversando com as pessoas, você acaba descobrindo novas oportunidades, né? Então, por exemplo, nesse caso que eles queriam a mesma feature do concorrente, a gente foi fazendo o discovery e a gente percebeu que o cliente, o usuário, né, o cliente, que eu digo que é o cliente dessa empresa onde eu trabalhava, ele não estava preocupado com as mesmas coisas que uma pessoa que compra no concorrente estava. Então, a gente encontrou N oportunidades da pessoa poder comprar em várias bandeiras e, mesmo assim, você ter recorrência de produto independente da bandeira que você comprou. Então, você poder ter recorrência no carnê digital. Então, assim, são coisas que as pessoas não percebem. E é aí que a gente ganha o cliente, né? A pessoa que pediu esse discovery. Por quê? Porque além de você chegar com o diagnóstico daquilo tudo que você pesquisou, você chega também com oportunidades. Então, você chega com uma percepção não só de que, beleza, a gente só está fazendo o nosso trabalho de analisar tudo aquilo que a gente pesquisou, mas a gente também chega com o diagnóstico de, olha, isso daqui é uma oportunidade. Então, se a gente colocar A e B agora, o C, ele pode ser uma evolução disso. Ou, ao invés da gente seguir essa visão de, não, quero que seja muito parecido com o do concorrente, a gente pode chegar exatamente ao contrário. Se eu fizer diferente, eu consigo passar o meu concorrente. Então, é bem interessante como a dinâmica de evangelização do Discovery acontece. E acho que um ponto interessante é que a maioria das pessoas, assim, que, por exemplo, estão há muito tempo na empresa, são pessoas que já estão em cargos que normalmente a gente sempre lida, né, com gerentes, diretores, né? É comum que eles estão o dia inteiro falando de resultado, eles estão o dia inteiro pensando em o valor da empresa, resultado, e para onde a gente vai, o futuro da empresa. Então, quando você chega mostrando um resultado de um Product Discovery, mostrando o decorrer de um Product Discovery, e você não chega a falar com essa pessoa em algo que ele consiga entender algum resultado, ou aonde vai chegar aquele Product Discovery, ou por que você está fazendo aquilo, porque isso pode chegar a fazer ele não entender ali o que você está querendo dizer, achar que você está demorando, que você não está chegando a lugar nenhum. Então, é importante mesmo você entender com quem é a pessoa que você está falando, para quem você está apresentando esses resultados, ou para quem você está apresentando esse planejamento, e mostrar a visão ali do futuro. Olha, tudo isso aqui a gente pode chegar em tal lugar, a gente pode chegar a resolver esses problemas aqui, resolver esses objetivos aqui, olha, os pontos positivos são esses. Então, é também muito da maneira que você conversa ali, como você apresenta os resultados ali, né? Muito do que a Fer falou, né? Evangelizar ali no meio termo que você está ali apresentando aqueles resultados. E acontece muito também, já aconteceu bastante comigo,
principalmente no início do Product Discovery, que você está entrevistando o usuário, você está entendendo as dores do usuário. Já aconteceu muito comigo essa questão de, não, mas o usuário não sabe o que ele quer. Não, mas o usuário, ele não entende, ele não sabe. Principalmente quando é produto interno, né? A gente tem bastante isso. Não, porque ele tem que fazer o que eu quero, porque a empresa é minha, ele tem que usar o produto do jeito que eu quero. Então, é muito importante essa questão de evangelizar e mostrar o quanto esse caminho que você está tomando pelo Product Discovery é benéfico para o negócio, é benéfico para a empresa. Não é questão de eu vou aplicar puramente o que o usuário quer ali. Eu estou estudando só o usuário. Não, eu estou vendo o dado, eu estou vendo o negócio, eu estou vendo qual que é os seus objetivos de negócio. E estou linkando tudo aí para um melhor caminho. Tô chegando num melhor caminho, né? Então, é importante mostrar que o processo é importante, as etapas ali são importantes, é muito importante falar com o usuário. Não dá para olhar puramente para negócio, assim como também não dá para olhar puramente para usuário também, né? Eu diria, uau. Antônio, se quiser comentar, eu acho que a gente já respondeu um pouco mais dessas outras perguntas que a gente gostaria de fazer para vocês. Então, ficou bem claro, pelo menos para mim, a importância, porque as pessoas querem fazer o Product Discovery, porque estão procurando isso. Mas fala um pouquinho, então, como que é na prática o processo pra gente. Bom, acho que é algo interessante que eu vou começar falando antes de falar de etapas e de partes do processo, é que o Product Discovery ele é adaptável também, né? Então, depende do escopo do projeto, do produto, qual que é a situação desse produto. Então, você pode acabar adaptando ali o modo que você vai rodar esse Product Discovery com base nessas situações ali, né, do seu produto ou projeto. Mas vou falar mais ou menos como eu costumo aplicar para o Discovery. Acho que é legal a Fer falar o dela, porque provavelmente a gente vai ter diferenças também, porque é isso que é o legal. Para o Discovery, ele é adaptável, como eu falei. Então, normalmente, o que é interessante é, assim, você olhar para, primeiro, né, quais são os objetivos da minha empresa, ou, enfim, se você principalmente trabalha com OKR, por exemplo, quais são os objetivos para o próximo quarter, quais são os objetivos gerais da empresa, os objetivos desse produto, onde eu quero chegar. Você olha esses objetivos, ou então se você tem um problema, vou dar um exemplo, meus usuários não estão acessando a minha plataforma. Você pode partir desse princípio também, né? Então, você pode partir desde um objetivo da empresa ou um problema que você já tem mapeado ali dentro do seu produto específico. Partindo desse problema principal ou objetivo principal, você vai começar a estudar todo o universo em volta daquele problema ou objetivo. Então, meus usuários não estão acessando a ferramenta. Beleza, então quem são os meus usuários mesmo? Qual que é a rotina deles? Em que momento eles deveriam utilizar esse aplicativo, esse produto? O que mais que eles usam? Quais outras ferramentas que existem no mercado e que são semelhantes, que eles podem estar usando? Então você vai entendendo, você faz muita pesquisa, né? Você entende todo o universo em volta daquilo, principalmente se for objetivo, por exemplo. Olha dados também, então como que está o histórico aí em relação a esse objetivo, por exemplo, eu quero aumentar minhas vendas em X% esse ano. Então, como que foi as vendas no ano passado? Quais foram os fatores que mudaram a porcentagem dessas vendas? Você vai entendendo todo esse universo e aí você tendo um entendimento claro de, beleza, então esse objetivo ele tem sentido porque as vendas foram muito baixas nos últimos 5 anos. O meu usuário ele realmente está com uma jornada que o produto não está se encaixando muito. Você começa a entender o porquê porque aquele problema existe e porque que aquele objetivo existe, né? E o porquê que é importante você seguir com eles. Aí você tendo esse entendimento bem feito, você começa a desenhar o que a gente chama de árvore de oportunidades, né? Que é assim, você tem esse problema central, você tem esse objetivo central, e aí você vai começar a pensar
possíveis caminhos que você pode seguir para chegar a alcançar aquele objetivo ou resolver aquele problema. Então, eu posso mudar totalmente o meu produto para ver se eles atendem. Eu posso mudar ali a forma de comunicação que o meu produto tem com esse usuário para chamar a atenção dele. Então, você pode ter N meios ali de chegar nesse resultado. E aí, dessas soluções, você cria também meios de testar essa solução, né? Então, não necessariamente a gente precisa chegar num produto ou num MVP real, assim, né? Algo que o usuário vai pegar na mão e vai testar. Ou algo que a gente vai levar para produção e realmente vai virar um aplicativo na mão do usuário. Não. Pode ser, por exemplo, eu crio um protótipo aqui, vou criar um protótipo desse novo aplicativo e vou testar ali no computador junto com o meu usuário para ver se ele utiliza, se ele se interessa. Ou então, não, vou desenhar as telas aqui e vou fazer uma dinâmica com o meu usuário para ver se ele se interessa. Então, tem N maneiras de você testar, maneiras rápidas de você testar, sem necessariamente botar a mão no código, né? Então, aí você constrói essas diferentes maneiras de testar cada uma das soluções, cada uma das hipóteses que você construiu. E aí disso você vai tirando dados, né? Então, a solução 1, ela funcionou, mas nem tanto. Mas se eu juntar a solução 1 com a solução 2, parece que fica um produto mais robusto, uma solução mais robusta. Aí, beleza, eu vou pegar então esse mix das duas soluções, vou testar de novo para ver como é que se melhora. E aí você vai fazendo os testes até você chegar em uma ideia, né? Ou uma proposta de solução que você pode começar a realmente, você acredita que dentro do seu planejamento ela está robusta o suficiente para você começar a planejar ela como um MVP ou seguir ela para entrar já no desenvolvimento ali, né? Na criação, em questão do design, né? Então, no Discovery, você está criando ideias, você está prototipando, você está ainda fazendo rabiscos, entendendo ali, né? Então, você não vai chegar no final do Discovery, é muito difícil você chegar com um produto pronto ali, todas as features feitas, tudo definido. Não, você vai chegar com ideias, né? Ideias de features para esse produto, uma ideia de produto, e aí depois você, obviamente, vai ter que entender o que é o MVP disso aí, o que eu posso trazer, qual a organização desse produto, né? Entrando na esteira padrão ali de produto, né? Mas acho que o modelo, assim, vamos dizer assim, mais comum de Product Discovery, acho que é nesse formato. É muito legal, né, quando a gente analisa, tipo, como as pessoas têm, né, fazem esse processo, e às vezes uma coisa muito parecida ou é muito diferente, né, mas o que eu sinto é que o começo é muito divergente, mas quando você chega perto da entrega, principalmente de reportar resultados, é muito legal porque as coisas começam a ficar muito parecidas, né, então no meu caso, e eu acho que foi muito legal analisar até o que a Mari falou, porque na minha visão, o que eu gosto, né? A gente sempre vai ter o kickoff, então é meio normal. E com o time, eu começo a analisar exatamente os pontos-chave. Então, assim, a gente começa perguntando o que você precisa, por que você decidiu abrir um projeto para isso, o que você sente de mais de dor, né? O que é mais pungente para você? O que é um ponto assim que precisa ser feito, né? Então, normalmente, quando é um produto, eu tenho muita tendência de sempre perguntar, tá, beleza, quais são os concorrentes? Por que você está pedindo? Normalmente dados demográficos do seu usuário, né? Se ele sabe quem são os usuários dele, por que ele está fazendo isso, né? Quais são as dores gerais. Agora, se a pessoa tem, por exemplo, um negócio que ela não está construindo, ela não sabe exatamente o que ela está fazendo, por que ela está criando aquilo, aí eu dou um passo para trás.
Aí eu falo, tá, entendi. Antes da gente começar a analisar qualquer coisa, então eu quero que você fale para mim o que o seu produto quer responder, né? Então, nossa, mas você faz uma dinâmica. Não, é exatamente assim, chegar no kickoff e conversar com a pessoa que está colocando esses pontos. Então, eu quero isso, é um produto que funciona XYZ. Legal. E como é que você pensa em vender isso? Como é que vai ser o seu modo de distribuição? O que de valor você vai entregar? Você vê, tipo, que tem alguma barreira dentro desse mercado? E eu vou fazendo perguntas mesmo, né? Nesse sentido, na caruda mesmo. Dependendo... Quando eu saio, né, dessa reunião, e eu acredito que a partir do kickoff, não é que você vai trabalhar, mas é muito do que a Mari falou de tipo, beleza, analisar o que está acontecendo, tem os OKRs, quando a gente fala de resultado, a gente começa a analisar um pouco mais do que ele está pretendendo. Então, quando a gente está falando de produto, eu sempre tenho essa visão, e até é uma linha muito de research, de tipo, colocar, qual é a grande pergunta que eu quero responder nesse projeto inteiro? Então, por que eu estou fazendo esse projeto, sabe? Teve até legal falar que teve um projeto que uma a questão grande era como fazer este negócio não falir. E assim, putz, é uma pergunta que às vezes ela é muito irreal, ela não faz sentido nenhum. Mas é uma pergunta baseada muito nessa conversa que a gente teve com esse stakeholder. E a partir desse processo, quando a pessoa já tem esse produto / negócio, né, ela sabe, já é físico, já é uma coisa concreta, a partir dessa grande pergunta, eu vou criando pequenas perguntas que eu tenho que responder ao longo do processo. Mas como é que você sabe quais são todas as perguntas? Tipo, eu não sei, por isso que eu vou colocando. Às vezes eu vou ter que adicionar, às vezes eu vou ter que tirar. E eu gosto muito porque nesse processo eu começo a sair com várias hipóteses. Então eu começo a fazer muito uma visão de hipóteses do que é o produto, do que ele pode ser, o que o usuário pensa, por que essa dor está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando de negócios ou produtos que ainda não são concretos, aí eu já gosto de colocar numa matriz, no blueprint, por exemplo, ou no Business Model Canvas. Eu sempre esqueço o nome. Então, eu sempre gosto de colocar ou no Service Blueprint ou no Business Model Canvas, porque eu consigo ter uma visão do quão raso ou do quão profundo já é. Por exemplo, eu já tenho informações de como ele vai querer captar o dinheiro, de como ele vai vender, como ele vai distribuir, eu já entendo que é alguma coisa que ele está há um tempo pesquisando. Mas se é uma coisa que ele só sabe, por exemplo, como é o produto, então eu sei que é um nível um nível superficial assim muito, muito raso, né? Então, a partir daí eu penso, o que eu tenho que fazer, né? Por um lado, eu já tenho, por exemplo, um produto que já está pronto, beleza, então eu já tenho as hipóteses. É muito mais fácil você trabalhar em cima das hipóteses, já pensando nas atividades que você tem que fazer. Agora, quando você não tem nada, é muito difícil, né? Quando você percebe que é extremamente raso. Então, aí, quando é muito raso, aí a gente tem que investigar. E é muito do que a Mari falou. Aí você vai investigar, aí você vai fazer pesquisa, aí você vai ver qual é a percepção dos usuários. Então, é nesse momento que a gente começa a usar mais as ferramentas qualitativas. Então, você vai perguntar, você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer um shadow. No shadow, no caso, não, né? Quando você não tem um produto, não funciona o shadow, mas é tipo assim, você vai, sei lá, um diário, exatamente coisas que você pode explorar, como é que aquilo funciona, sabe? Como é que é a percepção dessa pessoa quando você vai introduzir esse novo produto, né? E a partir do momento que você já tem o produto, quando você já tem
um negócio, é muito mais fácil de você se né, de ter um norte. Então, por exemplo, beleza, eu tenho as hipóteses e eu começo a colocar as atividades. Legal, então eu tenho que explorar um pouco mais do negócio para entender quais são os principais problemas, as principais necessidades, o que ele resolve, o que ele dá de resultado. Aí, a partir disso, o que a gente faz? Beleza, conversar com as pessoas. Por que a gente está conversando com as pessoas? Porque daí a gente entende como é que todas essas questões do que ele vai entregar, do que ele vai solucionar, eles se juntam com o que a pessoa procura, por que ela procura, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, aí você já vai fazendo um viés. E, ao mesmo tempo, quando você não tem nada, você já vai procurando, vai cavando as respostas. Né? E é muito legal que, às vezes, você até consegue fazer pesquisa etnográfica, você consegue ficar lá, você faz parte, né, daquele espaço. Às vezes é muito difícil porque é aquilo que eu falo, às vezes pesquisas quali, elas têm essa tendência de ser um pouco mais caras e, assim, elas demandam um pouco mais de tempo. E, infelizmente, não são todos clientes que têm, né, essa abertura. E aí, eu acho que esse processo da gente, né, é como se você estivesse jogando um Minecraft que você vai ter que ir lá bater nos bloquinhos para procurar um monte de coisa. Esse é o processo nesse momento, né? Então, você vai fazendo pesquisa, vai fazendo, montando matriz, você vai colocando post-it, abrindo Miro, vários boards, e até que você, tipo, tem todos os dados, né? E daí o que você faz? No caso que você já tem um produto, você vai vendo se aquilo responde às suas perguntas. Putz, responde, legal, isso daqui responde, isso daqui não responde, eu vou ter que trocar essa pergunta não faz mais sentido. Então, é aí que você começa a fazer a análise e juntar dados de um de outro. Então, por exemplo, assim, que nem no nosso caso, né, agora no projeto da Compal, a gente, graças a Deus, conseguiu ter entrevistas. Tá, legal. E como que a gente vai usar os dados dessas entrevistas? Cara, a gente vai usar para as próprias personas, a gente vai usar para experience diagramming, a gente vai usar para, como que é o nome? Para separar as oportunidades, fazer um opportunity mapping. Então, todas essas pesquisas, elas geram um resultado que você pode usar para validar o seu discovery ou, tipo, refutar o seu discovery. Então, você fala assim, olha, não faz sentido mais realizar esse discovery porque eu percebi que, na minha pesquisa, o que você quer e o que as pessoas desejam são coisas muito diferentes, né? Então, volta. E é aquilo que a Mari falou, a gente volta, tá? O que a gente pode fazer para mudar o produto, senta, pessoal de produto, senta, pessoal de negócio. Então, às vezes, assim, óbvio, o caminho feliz é quando tudo dá certo, você sai dessa pesquisa com um diagnóstico. E qual é o diagnóstico? O diagnóstico é que talvez o seu produto ele tenha dificuldade de entrar no mercado. Por quê? Porque dentro dessa task research a gente tem isso de pontos. Aí é muito legal eu sempre gosto de fazer esse diagnóstico porque dá uma visão geral dessa meio que como está o negócio / produto em comparação com o mercado que ele vai estar, sabe? Ou até da mesma feature. Será que essa feature ela vai ser percebida pelos usuários como a gente está pensando? Será que ela faz tanta diferença assim na vida do usuário? Então é legal que aí a gente começa a ter as respostas, mas ao mesmo tempo elas não são definitivas. Então, nos dois casos, o que a gente faz? Aí a gente monta um protótipo, a gente monta um wireframe e a gente vai testar. E é muito o que a Mari falou, a gente pega, fala, oi usuário, usa aqui, vê esse protótipo, mexe nele para mim enquanto eu vou vendo você, né? E às vezes, assim, pode ser uma coisa até mais simples, sabe? Você monta né, o protótipo, manda para o usuário, fala para ele fazer algumas tarefas e consegue vários insights, sabe? E um negócio que poucas pessoas fazem, mas que eu acho muito interessante é você juntar vários tipos de pesquisa dentro de um único teste.
Então, não necessariamente que quando você chega para fazer um teste de usabilidade, você precisa só seguir aquele teste. Por que você não coloca uma pesquisa antes, entendendo o porquê que ele, assim, não, eu faço compras pelo aplicativo 4 vezes por semana, eu como fora 2 vezes por semana. Então, assim, para você ter um perfil mais claro, por mais que você já tenha feito uma pesquisa, você vai entendendo o perfil de quem está fazendo o seu teste, né? E daí você faz o teste, você pode colocar uma outra pesquisa para ver qual foi o entendimento daquele público do seu teste. Então, isso é bem legal de teste de usabilidade, porque dá a opção, né, para você colocar várias outras ferramentas dentro de um mesmo teste. E é aquilo, se você precisa de resultados um pouco mais quantitativos, cara, você tem várias ferramentas. Você tem o SUS, você tem NT, eu sempre confundo com NTF, você tem também o NASA. Tem vários tipos de ferramentas que você pode usar para ter um resultado quantitativo de um teste de usabilidade. Né? E depois desse teste, e é muito do que a Mari falou, e a gente condensa tudo e tem um resultado para entregar para o cliente. Mas é só o resultado? Não, sabe? Você já chega com uma carga muito grande daquilo que você fez. Você chega também com uma análise muito mais profunda, com um resultado muito mais profundo, que talvez mude a percepção do que o stakeholder tinha no começo, né? Então, assim, o meu processo, eu não falo que ele é fechado. Para mim, é muito, tipo assim, conciso, depende muito do que a pessoa me traz, né? Mas eu acho que é aquilo, no começo ele é muito diferente, até do que a Mari falou, e depois tudo parece muito igual, né? E eu acho que grande parte dos processos são muito assim, né? Porque, por exemplo, eu tenho amigos que no kickoff eles já estão rodando várias ferramentas de tipo workshop. Ao mesmo tempo que eu tenho amigos que não, eles preferem já fazer milhões de rodadas de conversa. Então, para mim, é bem diferente e eu gosto muito disso, né? Porque permite a gente a aprender. Então, assim, putz, a Mari me falou de OKRs, de pensar até numa árvore de oportunidades. Como é que eu, trabalhando no meu Discovery, consigo adicionar tudo isso que ela falou, sabe? Então, é muito legal isso. E acho que até porque dá essa sensação de você está sempre aprendendo também. Né? Você está sempre ali entendendo o produto e ao mesmo tempo pensando, nossa, então é melhor eu fazer isso, melhor eu chegar nesse planejamento aqui, né? Então, o Product Discovery não é um negócio que você vai sentar ali e rodar várias etapas que sempre vão ser as mesmas, né? Então, você tem que aprender, você vai se adaptando e isso que é divertido. Você sempre vai estar fazendo algo diferente. Um produto não vai ser igual ao outro, um projeto não vai ser igual ao outro. Então, isso é bem divertido também. Meninas, muito obrigado assim, pela o que vocês estão compartilhando, né? Em primeiro lugar, queria falar que o papo está super interessante. Acho que deixou de ser um papo, um podcast, virou uma aula praticamente, né? Já vamos aí marcar nosso curso de Product Discovery, né? Com Mari e Fê. Mas muito obrigado mesmo. Nosso tempo, assim, infelizmente, está se encerrando. Então eu gostaria que vocês, assim, se tem algum comentário que vocês querem deixar, alguma dica para alguém que trabalha com Product Discovery ou alguém que pretende contratar o Product Discovery, se vocês quiserem deixar assim, um breve comentário. Eu acho que o que eu tenho para dizer é que vale muito a pena Product Discovery. Aquela pessoa, não, por favor, façam Product Discovery. Vale muito a pena. É muito interessante, não só para a empresa, mas também para quem está lá trabalhando há muito tempo com o produto e você, porque, né, como você conhece há muito tempo aquele produto, às vezes é difícil você começar a pensar em caminhos diferentes, a olhar cenários diferentes. Então, o Product Discovery ele ajuda também você a abrir os horizontes, vamos dizer assim, né? Palavras bonitas. Então, acho que é um método super legal e também não é algo igual a gente já falou, né? Eu acho que isso é o importante, assim. Não é algo que
faz parte de uma etapa ou de um momento ali do produto, mas o Product Discovery ele pode ser levado como um serviço, ou como um produto mesmo, né? Porque ele é muito importante, ele tem etapas que envolvem muitas áreas, né? Então, negócio está envolvido, o usuário está envolvido, o desenvolvimento está envolvido, está todo mundo envolvido. E então ele tem que ser levado muito a sério, e quem está procurando começar a introduzir Product Discovery na sua empresa, no seu time, procure pessoas dedicadas para isso, né? Acho que o que a gente falou no começo, né? Os designers, eles meio que são aí a galera que começou, né, com o Product Discovery, ele tá bem mais inserido, né? Vamos falar assim. Então, obviamente, são as pessoas que mais vão conseguir ajudar a rodar isso. Mas claro que não pode esquecer, e isso é um ponto muito importante, não é só o designer que faz o Product Discovery. Então, o time de produto tem que estar envolvido, pessoas técnicas precisam estar envolvidas também, né? Então, é um time, não é uma pessoa só, né? É um time ali dentro para fazer aquilo acontecer, né? Então, é importante saber disso também. Eu faço muitas das coisas que a Mari falou também como minhas, porque eu acho que não é só uma fase, é muito de um projeto, é quase um projeto, né? Porque o nível de detalhes que a gente traz é muito grande. Para quem está começando a trabalhar ou, né, quer trabalhar com isso, não se desespere por causa de um não se desespere porque alguém vai falar que você não está fazendo um trabalho que está trazendo resultados, porque é exatamente o contrário. Você vai trazer muitos resultados, mas às vezes não é o momento, porque você está coletando dado, normal. Né? E para quem gosta, para quem se interessa, eu acho que é muito importante não só procurar, né, sobre metodologias de UX e tal, mas entender um pouco mais de pesquisa. A gente fala muito sobre fazer pesquisa, conversar com o usuário, entrevista, focus group e shadow, né? Mas, assim, nada disso pode ser colocado se você não tem um conhecimento. Ah, mas eu sou designer, eu não preciso aprender pesquisa, mas é um negócio que você vai usar, né? Então, não adianta você saber dar workshops, você saber conversar com as pessoas, não adianta você saber analisar dados se você não sabe coletar eles. Então, é muito importante ter essa visão de pesquisa, ter uma visão, óbvio, de UX, de metodologias de UX, mas ter também uma visão muito clara de dados. Então, para quem quer aprender Discovery, eu não estou falando que você precisa ser o MacGyver dos dados, que você precisa ser uma pessoa super, ter um PhD em dados, mas é muito importante você saber como trabalhar com isso, saber mostrar isso e saber usar os dados a favor daquilo que você está indo atrás. E como o Antônio sempre fala, não desistam dos seus sonhos. Sim, sigam sempre seus sonhos. Mas, novamente, assim, muito obrigado, meninas, João. Então, acho que a gente encerra por aqui. Obrigado mesmo, pessoal. Valeu demais. Foi uma aula, como o Antônio disse. Acho que vai ficar gravado aí para a história. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Acredito que talvez a gente tenha até que dividir esse episódio em algumas partes e talvez até convidá-las para outras sessões, porque tem muito assunto para a gente destrinchar em cima disso ainda, né? Sem problemas. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite. É sempre muito legal compartilhar essa visão do Discovery e como o mercado está se colocando dentro disso e como é o nosso processo. Então, o que precisarem, podem chamar. Obrigada mesmo. Agradeço também muito pelo convite, galera. Sempre muito divertido falar sobre Product Discovery e também, obviamente, falar com vocês e ter essa discussão bem, bem interessante, bem saudável.